Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 19 ao dia 25 de julho. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, dessa egrégora de caminhantes em busca de expansão da consciência. E eu sempre vou estar aqui para trazer para você algo sobre espiritualidade, sobre astrologia, sobre desenvolvimento pessoal e espiritual de alguma forma que possa ajudar você na sua jornada aí do outro lado. Essa semana a gente vai ter energia de uma lua cheia no signo de Aquário. E aqui a gente está falando de um movimento bem interessante, porque a gente vai ter duas luas cheias nesse signo dentro de um período aí de um mês. Essa vai ser a parte 1, então vamos chamar de lua cheia em Aquário parte 1, porque lá no dia 22 de agosto a gente vai ter a segunda lua cheia nesse signo. Esse fenômeno, né, de ter duas luas no mesmo signo seguidas não é tão comum, mas também não é incomum. Acontece, e quando acontece é interessante a gente observar o signo que está, a fase da lua que está acontecendo também, essa repetição aí de padrão, porque tudo que se repete está tentando mostrar pra gente algo que a gente precisa prestar mais atenção. Aqui a gente está falando do arquétipo de Aquário, que está muito relacionado com esse movimento da era de Aquário que a gente está vendo no mundo, esse movimento de expansão da consciência, esse movimento de pedir para a gente ver a vida e viver a nossa vida de uma outra forma, de uma maneira mais elevada, em conexão com quem a gente é de verdade, com a nossa verdadeira essência e consciência maior. Aqui, então, como é uma lua cheia, vai trazer à tona tudo que está guardado lá dentro, todos os nossos processos inconscientes. E talvez, como a gente está falando de um signo fixo e mental, aqui a gente fale também de um processo que leva um pouco mais de tempo, porque Aquário é sim um signo apegado racionalmente, apegado na mente. Aquela sensação de ideias fixas, de ficar pensando na mesma coisa, de ficar batendo na mesma tecla, tentando defender uma ideia. Essa é a energia de Aquário. E nesse primeiro momento, eu acho que algumas questões podem surgir para a gente observar quais são esses apegos e tomar consciência num primeiro momento. Pode ser que a nossa mente apegada justamente tenha dificuldade em identificar, em assumir, em admitir e, consequentemente, em mudar tudo isso. Mas esse primeiro passo, só da gente estar aberto a isso, é muito importante, vai ajudar a gente a fazer a segunda parte que vai acontecer durante um mês. Então vamos pensar que aqui a gente está falando de um portal que abre no dia 23 de julho, que é a próxima sexta-feira, e fecha lá no dia 22 de agosto. Dentro desse portal, a gente vai ter uma lua nova quase ali no meio, no dia 8 de agosto. E o dia 8 de agosto vai ser um dia muito especial. A gente vai ter nesse dia Sol e Lua se encontrando no signo de Leão, dentro do portal 8 do 8, que é justamente considerado o portal de Leão, o portal de ativação do nosso poder pessoal, das nossas questões mais profundas, de quem a gente é de verdade, desse resgate, né? Então eu percebo, fazendo uma leitura aqui bem metafísica, digamos assim, né, de que a gente está entrando num portal de libertação das amarras mentais, de quem a gente acha que é, para a gente se conectar cada vez mais com quem a gente é de verdade. Mas eu vou falar mais sobre isso quando chegar, né, na altura dessa lua nova, depois lá na outra lua cheia. Por enquanto, comece a perceber os movimentos que acontecem. Eu acho que eles, de certa forma, têm a ver com o processo que a gente já está vivendo dentro desse ano de 2021, por conta do aspecto entre Saturno e Aquário e Urano em Touro. A gente está tendo esse aspecto durante o ano todo e ele está trazendo justamente esse convite para a gente desapegar, soltar o velho, mudar certas estruturas muito arraigadas que a gente tem na nossa vida. Então eu acredito que até por esse portal acontecer logo depois do segundo encontro, né, e a gente tá mais ou menos no meio desse período, é como se fosse o recheio do bolo, é como se fosse aquele momento que a gente vai olhar para isso
no cerne da questão, descobrindo de verdade o que impede a gente de acessar quem a gente realmente é. Segunda-feira, a Lua vai entrar no signo de Sagitário só às 6 da tarde, então a gente vai ter quase o dia todo aí dentro da energia do signo de Escorpião. Eu falei um pouquinho mais sobre essa energia lá no céu da semana passada, mas o que eu posso dizer é que segunda-feira tá um dia muito movimentado, ou seja, a semana pode começar movimentada aqui embaixo também, porque eu vejo esse céu como um reflexo, como espelho do nosso mundo interno. E aqui a gente pode prestar mais atenção nas coisas que surgem, nas questões que de certa forma emergem, porque tudo isso pode ter relação com a energia da lua cheia que já começa a exercer o poder de atração para trazer de dentro, para trazer lá do fundo aquilo que a gente precisa olhar, ressignificar e trabalhar dentro dessa energia durante essa semana. Aí depois que a lua entrar em Sagitário, na segunda e na terça-feira aí principalmente, a gente vai ter esse chamado para sair um pouquinho da nossa zona de conforto, que eu gosto de chamar de zona do conhecido, porque nessa zona daquilo que a gente conhece, por mais desafiador que seja, ainda assim a gente se sente seguro. É a zona de segurança, por mais que não seja necessariamente confortável. Então eu acho que conforto não faz muito jus ao nome, mas sim um lugar onde a gente já sabe o que acontece, já conhece como é, já de certa forma aprendeu como lidar. Por isso a gente tende a ficar apegado e não sair do lugar. Só que se a gente continuar nesse movimento, se a gente continuar agindo, pensando, vivendo da mesma forma, dificilmente a nossa vida vai mudar. Então, dentro dessa energia sagitariana, acionando ali Júpiter que está em Peixes, a gente está falando de adquirir novos conhecimentos, de buscar saber, conhecer algo que a gente não sabe, seja sobre alguma questão específica, seja sobre nós mesmos. É o momento da gente relativizar, da gente observar, da gente refletir e perceber aquilo que precisa mudar e confiar que as ferramentas certas, que as respostas e que a força que depende só da gente também, porque vai pedir um movimento ali para sair dessa zona do conhecido, ela vai surgir na hora certa, a gente vai estar sendo amparado, cuidado durante todo o processo. Mas o que é importante a gente saber, até porque a Lua vai fazer um aspecto com esse Júpiter aí, que é o regente dela, né, regente de Sagitário, onde a Lua vai estar, que enquanto a gente continuar duvidando da nossa verdadeira capacidade de mudar, de fazer diferente, de realmente agir, né, ou ter novos conhecimentos, ser a nossa melhor versão, digamos assim, e enquanto a gente se vitimizar, achando que o externo tem sempre poder sobre nós, a gente dificilmente vai conseguir fazer essa mudança. A gente dificilmente vai conseguir dar o passo necessário, porque a gente vai estar muito enfraquecido e muito focado no que não dá certo, nas nossas fraquezas, naquilo que é nosso ponto fraco, digamos assim, e leva aos nossos desafios. Então é muito importante usar esses 2 dias para observar e para refletir onde você precisa expandir um pouquinho mais para ir além da sua zona do conhecido. Na quarta, a Lua vai entrar em Capricórnio só às 7h30 da noite, então mais uma vez a gente tem quarto dia todo praticamente ainda dentro da energia de Sagitário e aí entra em Capricórnio às 7h30. Quinta-feira ela vai passar o dia todo ali e sexta-feira praticamente o dia todo também. Então, dentro dessa energia de Capricórnio, a gente já vai estar se aproximando da lua cheia e a gente já pode começar a sentir a movimentação. Então, as nossas emoções, elas podem ficar mais intensificadas ou questões podem começar a surgir. Só que o que acontece? Como Capricórnio é um signo de terra, muito arraigado, muito voltado para as questões materiais, pode ser que a gente não perceba isso emocionalmente,
mas que de certa forma a gente acabe desviando essa energia e ela se transforme em angústia, que é uma sensação estranha que a gente não consegue nomear. Porque Capricórnio tem essa questão do distanciamento emocional. Então não é que a gente não sente, é que ou a gente reprime ou a gente não sabe nomear, porque no fundo a gente não consegue entrar em contato diretamente com o que a gente está sentindo. Então se traduz em angústia, se traduz em melancolia, que é uma sensação também um pouco de tristeza misturada com tédio, é uma sensação um pouco estranha também, que causa um certo distanciamento emocional, porque a gente não consegue definir, não consegue sentir totalmente, ela só fica ali como um pano de fundo enquanto a gente vai vivendo a nossa vida. E por fim, algo que é bem capricorniano, pode ser que se traduza em autocobrança. Então a gente acabe descontando muito nas questões materiais, de achar que não está fazendo o suficiente ou de sentir a cobrança de uma maneira muito forte, muito profunda, e isso acabar também trazendo à tona sentimentos de baixa autoestima, de desvalorização pessoal. Então observa como que as coisas acontecem aí. Tudo que surgir vai estar relacionado a essa energia da lua cheia, já se mostrando aí, já começando a ser vislumbrada, né? Ainda entre algumas frestas, né? Alguns véus ali, não tá bem claro, mas tudo pode ter a ver sim. Na quinta-feira, dia 22, o Sol entra no signo de Leão, já se preparando para fazer esse confronto, né, esse encontro de frente aí com a Lua em Aquário na sexta-feira, e ele vai ativar aí, vai começar a dar início à temporada para a gente olhar mais para a gente mesmo e ajustar as questões do ego. Ou seja, a gente vai ter que olhar para a gente buscando a essência verdadeira, mas também limpando certas camadas que tem muito mais a ver com o nosso ego do que com a nossa essência. E a gente vai ter que aprender a discernir, a entender aí a diferença. Eu sei que é tudo muito confuso quando a gente olha sem refletir, sem perceber. O nosso ego acaba misturando muito também nesse processo, inclusive se transformando num ego espiritual. Eu pretendo gravar algum vídeo a respeito algum dia para falar um pouquinho mais dessas questões, porque o ego ele tá em tudo, ele é a nossa identidade humana, digamos assim. Só que a gente se identifica tanto com ela que a gente tem dificuldade em soltar um pouquinho, né, dar um passinho atrás para entender quem é a identidade cósmica, espiritual, digamos assim. E aí tudo vira uma bagunça, vira uma bola de neve e a gente acaba projetando muitas questões mal resolvidas em relação ao nosso ego na nossa vida. Quanto mais identificado a gente tiver com a nossa essência cósmica, com quem a gente é de verdade, mais tranquila a vida é, mais fácil as situações se resolvem, mas eu sei que isso é um caminho de desenvolvimento. Eu sei que não é amanhã que tudo vai acontecer, se resolver como num estalar de dedos, mas o que eu posso dizer é que é possível sim, e eu acredito muito que a gente está aqui justamente para isso. Então, comece a observar como você se sente em relação a você, como você se sente em relação aos outros, no sentido de como eles te veem e o quanto isso se afeta, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, não importa o que o outro ache. Claro que sim, a gente vai pesar, né? Vai ter um peso ali pra gente perceber, tá, será que eu não tô realmente agindo assim, passando do ponto? Não é pra gente virar fechado em nós mesmos, a gente tem que se abrir sim, mas quando a gente tá no ego, isso nos machuca. Quando a gente tá num ponto além do ego, aquilo nos faz refletir e melhorar, pra gente se tornar cada vez mais a nossa melhor versão. Na sexta, a Lua entra em Aquário só às 9 da noite e ela vai ser oficialmente cheia às 11. Então, sexta-feira, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver fisicamente a Lua cheia lá, bonita, brilhante, e a gente vai também perceber como a gente vai estar se sentindo, talvez um pouco mais agitado, talvez um pouco mais ansioso, talvez um pouco mais irritado ou impulsivo,
observe-se, perceba o poder, digamos assim, que a energia da lua cheia exerce sobre você, independentemente do signo que ela tiver. Perceba se é mais desafiador para dormir, se a mente fica mais agitada. Aqui a gente está falando de uma energia mental, que inclusive vai ser pedido da gente, digamos assim, uma das leituras que a gente pode fazer dessa lua cheia é a gente se libertar das nossas prisões mentais, daquilo que impede a gente de acessar a nossa verdadeira versão, porque a gente fica muito identificado com ideias arraigadas, ultrapassadas, distorcidas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre situações e pessoas ao nosso redor, e a gente vai ter que perceber onde estão esses apegos. E aqui é interessante fazer uma leitura da palavra apego, porque ela tem o ego, né? É o ego, é o apego ao ego, é o apego do ego, aquilo que o ego fica apegado, aquilo que o ego quer se agarrar para manter essa identidade que ele acredita ter. Em algum momento a gente vai ter que questionar, a gente vai ter que refletir, a gente vai ter que expandir, abrir o nosso leque ali, como eu já falei lá no início da semana. Então pensa que é um processo. A semana, eu já falei isso uma vez, ela vai contando uma historinha, ela vai contando um caminho de desenvolvimento até a gente chegar nesse ápice, até a gente entender. Então, se a gente começar desde o começo da semana, perceber ali as questões que surgem, como a gente se sente, o que a gente está pensando majoritariamente, a gente vai conseguir acessar um lugar que vai além do personagem, do ego, daquilo que a gente está vivendo num dia a dia. A gente vai acessar o nível da consciência de algo maior que percebe as coisas ao redor, mas não necessariamente se identifica tanto, porque é essa identificação com o que eu espero, o que eu não espero, o que deu certo, o que não deu certo, é que traz o sofrimento, é que traz a dor, porque eu tô sempre julgando a partir daquilo que eu desejo, que eu espero. Já a consciência, ela entende tudo mais amplamente, ela consegue se desidentificar e ela consegue se distanciar, inclusive. Então, não é que você não vai sentir nada, mas você não vai sentir tanto e você vai conseguir ter outras abordagens, outras visões, e isso vai fazer com que tudo se resolva com mais facilidade. Então, observa como você se sente, observa quais são as questões que surgem, e se você quiser um material exclusivo, especial para você trabalhar essas questões, eu vou deixar aqui embaixo o link do Co-Criando com a Lua, porque eu preparei um material especial para essa lua cheia em Aquário, onde eu vou trazer tanto a leitura do mapa, então vai trazer uma visão geral aí, digamos, do que vai ser pedido e trabalhado, um material em PDF, onde você vai poder refletir, eu vou fazer um direcionamento ali baseado na energia que a gente está vivendo, de como você pode aproveitar melhor, tem reflexões para você fazer, sugestões de um ritual que a nossa intenção, né, faz com que a gente olhe para dentro e perceba alguma coisa que talvez não estava tão clara, sugestão de tiragem de cartas, né, para quem gosta aí dos oráculos, e por fim uma meditação especial. No sábado eu vou fazer uma live também para falar um pouquinho mais da nossa lua de nascimento. Então, quando você nasceu, no céu a lua estava num signo ali. E esse signo, ele vai dar um direcionamento de como você tende a sentir e se relacionar com as suas emoções. E quando a gente sabe disso, a gente pode aproveitar o melhor que a nossa lua pode trazer e se alimentar emocionalmente na direção certa. A gente entende como é o nosso processo inconsciente aí de lidar com as nossas emoções e como a gente pode se sentir melhor, porque a lua também fala de acolhimento emocional. Então vai ser uma live muito especial que eu vou fazer para todo mundo que está lá no Co-Criando com a Lua. Eu vou trazer para cada signo dicas, falar um pouquinho mais de como é o funcionamento psíquico de cada lua, em cada elemento, em cada signo. Então vai ser bem interessante. Eu espero de verdade que possa ajudar você a lidar melhor com as suas emoções. Então agora vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta Momento da Colheita. E olha só que interessante e sincrônico a gente sair com essa carta justamente na energia da lua cheia.
A lua cheia já é naturalmente um momento de colheita dentro da fase do ciclo ali que ela se encontra. É quando a gente vai colher justamente o que a gente plantou na lua nova. E dentro da energia de Aquário, a gente está falando também de um movimento que nos remete à lua nova em Aquário que aconteceu lá em fevereiro. Então é hora de observar mesmo o que aconteceu na sua vida de fevereiro para cá, se tem alguma relação entre o que você está vivendo hoje e o que estava acontecendo lá, ou uma intenção que você tinha lá que hoje você percebe que já se realizou ou que está prestes a se realizar. A gente observar mais os ciclos e entender o nosso momento na nossa vida e como eles estão alinhados a esses movimentos cósmicos, porque isso ajuda muito a gente a entender. Essa carta, ela fala muito desse movimento de que tudo que a gente estiver vivendo está refletindo algo que a gente plantou. Então, se o que você está vivendo hoje não é legal, não faz sentido, se você se sente um pouco até vítima das situações, saiba que mesmo no nível inconsciente, através dos seus medos, através das suas crenças, das questões um pouco mais complicadas e desafiadoras que você não tinha consciência no momento, você emanou isso para o universo e hoje você está apenas colhendo o resultado dessa frequência que você emanou, é eletromagnetismo na verdade. Por outro lado, saiba que se você emanou sentimentos bons, se você teve uma intenção clara e focada a respeito do que você queria realizar, agora pode ser o momento em que isso fica mais fácil de se realizar. Essa cartinha está relacionada ao 9 de ouros no tarot tradicional, então a gente precisa também se conectar mais com a abundância que já está ao nosso redor. A gente precisa entender, é como essa árvore da foto, ela está cheia de frutos e eles estão à nossa disposição para a gente pegar. Basta a gente esticar as nossas mãos, a gente não ficar numa postura de que tá assim para a vida, sabe? A gente tá fechado com as nossas mãos atadas, né? Sentindo dessa forma. Nós nunca estaremos assim. Se a gente fizer um movimento apenas de pegar ou apenas de abrir a mão para receber, o universo sempre vai jorrar abundância na nossa vida. Por isso, mais uma vez, eu volto na questão da lua cheia em Aquário. É uma questão de mentalidade, é um movimento de você desligar ou ligar uma chavinha aqui dentro que vai, consequentemente, mudar algo fora da sua vida, que vai destravar o movimento de emanação eletromagnética que vai atrair coisas mais positivas para você. Então, a abundância, no fundo, ela é uma questão de percepção mental. Enquanto a gente estiver com a nossa mente fechada, focando só na escassez, no que falta, a gente não vai conseguir perceber o quanto a abundância já está disponível para a gente em várias formas. E antes da gente terminar, eu vou deixar aqui embaixo para você uma pergunta para a gente refletir, para a gente perceber como que a gente pode aproveitar melhor essa energia da lua cheia em Aquário que a gente vai ter essa semana. Eu quero que você coloque aqui embaixo para mim a resposta da seguinte pergunta: que área da minha vida eu tenho ideias ultrapassadas que eu preciso me desapegar? Onde, né, que área, observa onde você precisa talvez se libertar de padrões mentais, onde você tem talvez ideias muito preconcebidas, muito fixas, muito arraigadas e você sabe que é ali que você precisa olhar dentro dessa energia. Aproveita a luminosidade dessa lua cheia para colocar como se fosse um holofote nessas áreas e refletir, observar com sinceridade, com verdade, aquilo que você precisa de uma vez por todas soltar. Então, só para dar um exemplo, pode ser que você tenha uma questão aí com relacionamentos e no fundo, se você analisar, você tem ideias muito arraigadas sobre relacionamentos, de que nenhum homem presta, de que você não nasceu para se relacionar, que não tem ninguém perfeito para você, ou porque você ouviu a vida toda que todo homem trai, que todo homem mente, que você precisa aceitar e no fundo você sente que não e aí você entra em conflito e acaba se afastando das pessoas, dos possíveis relacionamentos. Então observa, faz esse exercício, porque tomar consciência é o primeiro passo para a gente poder mudar.
Então é isso, eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado você aí no seu processo, que você consiga se preparar para essa semana de uma maneira muito positiva, muito elevada. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se ressoou aí, trouxe pelo menos uma chavinha para ser virada ou uma reflexão que fez sentido para você, deixa um like aqui para mim para eu saber se você gosta do meu conteúdo, se ele faz sentido para você e também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para mais pessoas. Inclusive, se você quiser compartilhar também com alguém que você acha que vai se beneficiar, que faça sentido para essa pessoa, se você lembrou de alguém quando ouviu alguma coisa que eu falei, envia para ela, que com certeza o que eu falei pode fazer diferença para mais alguém. E por fim, não esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo meu. A gente se vê na semana que vem, uma linda lua cheia em Aquário para você e até mais. Tchau, tchau!